Bora falar de PIB. Só o setor de agronegócio cresceu 12,2% no primeiro TRI. Para falar especificamente sobre essa fatia, eu converso agora com o Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed. É o motorzinho funcionando, Luiz. É um dos principais motores da economia brasileira já há tempos e com uma super safra de soja. Resultado bastante forte, puxando o PIB deste primeiro trimestre. Bem-vindo. Olá, Gabriel, bom dia. De fato, um resultado forte que deve ser comemorado, mas deve também ser relativizado, viu, Gabriel? Porque os números não podem esconder aí ainda problemas econômicos e estruturais que persistem no setor. Foram 2 anos aí de dificuldades em vários segmentos, como de grãos, a indústria de máquinas, distribuição de insumos. A gente falou bastante deles daqui, né? Temos falado das recuperações judiciais, das vendas fracas em setores relevantes, e isso não acabou, né? O fato é que desde que o último trimestre, né, de 2024, o agro vem ensaiando uma recuperação e esse resultado agora é mais uma demonstração de que essa recuperação está de fato em curso, né? Esses 12,2% são sobre o trimestre anterior, né, de crescimento do agro, são sobre o trimestre anterior, então sobre o último trimestre de 2024. É normal que o agro venha forte no primeiro trimestre de todos os anos, por causa justamente da safra de verão, né? A safra onde é colhida, sobretudo, a soja, né? Que é o principal produto agrícola do Brasil. Mas por isso que a gente dá uma olhadinha e compara com o primeiro TRI de 2023. E aí também teve uma alta relevante, 10,12%. Aí quando a gente olha para 2023, a gente olha, a base de comparação ela é fraca, né? Era baixa. No ano passado, primeiro trimestre do ano passado, a gente vinha aí de sucessivas quedas e tal. E nesse trimestre lá em 2023 também houve uma queda de 3% do PIB. Então, assim, a gente olha para o número de agora, a gente não pode esquecer do que estava para trás da base de comparação. Por isso que eu insisto, não é a palavra hoje para usar para o PIB do agro não é crescimento, mas recuperação e ainda parcial, tá? Há indícios aí bastante positivos, né, de que essa recuperação não é um soluço, é mais do que isso, né? Agora, dias atrás, nós trouxemos aqui os resultados do Índice de Produção Agroindustrial da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Eles também indicavam isso, né? Eu só vou até olhar aqui para baixo um pouquinho para pegar os dados certos, eu não me enganar. Olha, esse índice de atividade agroindustrial mostrou um crescimento de 1,3% no trimestre, sendo que o setor de insumos agrícolas, né, esse que pega a indústria de máquinas, de defensivos e tal, teve uma alta aí de 21%. Bom, mas era justamente, quando eu falo de relativizar isso, esse setor era justamente o setor que mais estava sofrendo, né, que mais sofreu nos últimos 2 anos. As quedas foram muito grandes, você pega o faturamento das empresas, o PIB desse segmento, ele encolheu aí nos últimos anos e agora se recupera. Então, assim, olhando de uma forma geral, resultado bom, mas que indica, acima de tudo, recuperação e não crescimento. Bom, e aí, Gabriel, eu queria olhar um pouquinho para frente também, para o próximo trimestre. Já vai ter outra vez um pibão aí do agro. Bom, aí também a gente olha para a série histórica e vê, assim, ó, se no primeiro trimestre o agro, em geral, influi muito no PIB do país como um todo, né? 25% do PIB, e tem a safra, vem forte, e quando a safra vem forte, essa puxada aí no PIB. No segundo trimestre, a tendência é que o agro influa menos, né? A safra está colhida, mas este ano tem uma especificidade que é o seguinte: nós vamos ter uma super safrinha de milho, né? A safrinha é aquela segunda safra que é plantada logo depois da colheita de soja, e o milho esse ano vem bastante forte, né? Vamos ter aí uma super safra, um recorde. Eu também vou olhar para baixo aqui, porque tem uns dados que eu queria citar para você. A gente está com uma previsão de colheita de 113 milhões de toneladas de milho, que é 10%, 10,5% a mais do que foi no ano passado.
Outra característica do segundo trimestre é que é o trimestre em que se comercializa muito a soja, dessa soja colhida no primeiro trimestre. E como a gente teve uma safra recorde, né, então só relembrando, são 167 milhões de toneladas o previsto aí para fechar essa super safra, contra 147 milhões do ano passado, então a gente tem mais soja, e os preços também estão melhores, Gabriel. Então, os preços no ano passado da saca de soja estava na faixa, em março, ali estava na faixa de 110 reais. Esse ano está sendo comercializado aí a 130, 135. Então, houve um acréscimo grande. Isso significa mais dinheiro no bolso do produtor, né? Uma rentabilidade melhor. Com isso, há uma perspectiva de mais investimento nas próximas safras. Então, a safrinha já mostra isso, né, com um aumento de área, com uma perspectiva de safra recorde, e se os preços do milho ajudarem, a gente vai ter aí um ano muito bom, uma recuperação importante do agro já para os próximos trimestres também, Gabriel. Luiz Fernando, seja sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. São os pontos de atenção. O agronegócio bastante enforcado. A gente trouxe recentemente o dado da Serasa também com o aumento da inadimplência no setor de agronegócio, mais de 7% de aumento. Essa preocupação também com os resultados dos produtores. O Banco do Brasil está sofrendo com essa inadimplência, viu o resultado piorando bastante por conta justamente da carteira de agro. Então temos uma super safra que serve para dar uma desengasgada nesse setor, mas você mencionava ainda parcial, né? Ainda tem muita coisa para ser recuperada no setor de agronegócio, Luiz. Exatamente, vai ser um ano de recuperação. Ninguém está prevendo aqui que a gente volte este ano ainda aos níveis de 2022, que foi um ano aí que foi de recordes em tudo, era preço bom, era safra cheia, foi um ano aí de farra do agro. Esse ano não vai ser um ano apertado, mesmo com resultados bons, e esses índices aí de PIB vão mostrar crescimento, porque a base do ano anterior era baixa. Sempre bem-vindo à nossa programação. Um ótimo dia a você, um bom trabalho, uma grande sexta-feira. Obrigado, Gabriel. Igualmente a todos vocês. Agradecido.